Pronto, pode vir aqui, ó, esse lado. Aqui. Esse lado aqui. Eu vou fazer e depois vocês replicam lá, tá? Não vai demorar não. E aí depois eu tento... Faço uma nova tentativa aqui. Vamos lá, Tinkercad. Alguém tem dificuldade de como fazer o acesso? Em primeiro lugar, todos já têm acesso? Eu não. Eu não? O que é que está faltando para você ter acesso? Fazê-lo. Por que não fez ainda? Hã? Por que ainda não fez o acesso? Vou fazer no final. Quando fazer o acesso. Segundo, depois do acesso, todo mundo sabe chegar aqui na área para fazer o projeto? Sei não. O Tinkercad você pode construir objetos para impressão 3D, que são basicamente, você pode fazer modelagens básicas e também você pode construir circuitos eletrônicos básicos, tá? Nada de outro mundo, tá? Quando clicar em novo, aparece a listagem. Isso, novo, ó, projeto 3D, circuito e ainda tem blocos de código. No nosso caso, nós estamos utilizando o circuito. Você clica em circuito, tá? Em circuito já vai aparecer aqui a nossa tela aqui do Tinkercad. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer rapidinho com vocês aqui, passando código por código, dois projetos, que é o controle do LED com o botão e o controle do LED, mas aí fazendo uma modulação PWM, ou seja, controlar o brilho do LED com o potenciômetro. Já fiz esse projeto, mas aí a gente, conforme a gente conversou, vamos dar uma mastigada para que vocês entendam direitinho, tá bom? Beleza? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Ainda não. Então vamos lá. Então, é importante você colocar aqui o título do projeto, tá? Vamos colocar aqui o projeto 3, bem lembrado. Vou colocar aqui, ó, controle de LED com botão. Dá Enter, ele vai ficar aqui o título, tá? Depois, você escolhe os componentes eletrônicos. Quais são os componentes eletrônicos que você precisa para esse projeto? Aí você vem aqui no lado direito e você digita Arduino. Vai aparecer aqui Arduino. Você traz para cá. O que é que eu preciso mais? Botão. Opa. Aqui tem um acento. Quem falou protoboard? Protoboard. Acho que ele dá o nome. Acho que ele dá o nome. Barra de ensaio, né? Placa de ensaio. Isso. Pronto. O LED. E o resistor, tá? Bom, aqui, ó, preste atenção, clica aqui no LED, posso deixar a cor que eu quiser aqui, tá? Laranja, verde, amarelo. Normalmente a gente deixa vermelho, fica mais fácil de ver o LED piscar, tá? Deixa vermelho aqui. O valor da resistência para o LED? 220, tá? Pode ser outro valor? 330, tá? E é importante mudar, bem lembrado, mudar aqui a unidade, tá? Beleza. Eu vou explicar para vocês aqui que eu acredito que o botão aqui é um componente diferente aqui desse projeto. Porque o LED, todo mundo entendeu, anodo, catodo,
Todo mundo entendeu a ligação? Beleza? Mas vamos trabalhar com o botão? Ó, preste atenção, vou colocar o botão aqui, ó. Coloquei o botão aqui. Veja que, vou até aproximar aqui. Quando eu aproximo, veja que ele fica essa tira verde. O que é que ele está querendo dizer? Que nessa orientação dessa linha verde, você tem a continuidade elétrica. Então, por exemplo, se eu conectar em qualquer um desses furos, quer dizer que eu estou conectando no terminal, nesse caso aqui, indicado que é o 2B do botão. Se eu conectar desse lado, ó, em qualquer linha verde, eu estou conectando nesse terminal aqui do botão. Lembrando, esse lado da protoboard não tem conexão elétrica com o lado de baixo. Logo, esse terminal, ele não tem contato com esse. Beleza? Não interfere em nada. Isso aqui é um barramento que divide. Isso aqui é muito adequado para você encaixar CIs. Porque você encaixa CIs, botões, como nós estamos fazendo. Tá? Vamos deixar o LED ali por um momento e vamos entender o funcionamento do botão aqui. Preste atenção. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se eu pegar aqui esse terminal, preste atenção, peguei esse terminal, coloquei aqui, terminal 2, e conectei aqui nesse terminal aqui. E vou pegar aqui do GND, vou conectar aqui, e vou conectar aqui. Vou deixar só assim. Eu conectei no pino 2. Vou abrir a programação. Vou colocar aqui, fica melhor em texto. Ó, vou colocar aqui. O botão, ele atua como entrada ou como saída? O botão. Entrada ou saída? Por que entrada? Porque o espectador que está botando a informação, que seria isso, exatamente. E o Arduino, ele vai o quê? Receber. Então, por isso que em relação ao Arduino, o botão, ele é um sinal de entrada, porque está entrando no Arduino. Basicamente é isso, tá? Beleza? Eu estou falando de forma bem, vamos dizer assim, grosseira para vocês entenderem. Periférico, né, de computador, teclado de entrada, um mouse. Isso, é porque é em relação ao computador. Quando você aperta, ó, o teclado, a informação está indo para o computador, está entrando no computador. Então, é como se fosse o conceito de um computador. Oi? É como se fosse o conceito de um computador. Isso, exatamente. Exatamente. Vamos lá. Aí eu preciso colocar aqui, quando você utiliza o botão, você declara aqui, ó, pino botão. Qual é o pino que está conectado ao botão? O 2. Aí coloca ponto e vírgula. E você declara outra variável chamada valor botão. Por que valor botão? Porque esse pino digital, quando eu fizer a leitura, ou ele vai estar pressionado, ou ele vai estar o quê? Solto. Pressionado ou solto quer dizer que o Arduino vai estar lendo ou nível lógico alto, ou nível lógico baixo. Ou seja, é uma entrada digital. O botão ele fornece uma entrada digital. Nós vamos ver que existem componentes que fornecem um sinal analógico, como um sensor analógico, tá? Um sensor de luminosidade, por exemplo. Enfim, eu preciso declarar uma variável para armazenar o número do pino que o botão está conectado, e eu preciso declarar uma variável, o valor botão, para armazenar o sinal dentro dessa variável. Beleza? Lembra do conceito de variável, né? Variável é o quê? É o lugar... Você deposita Deposita o quê? informação. Beleza? Tá? Para ser mais preciso, deposito dados, tá? Dados lá. Por quê? Porque quem vai dar um significado a um dado somos quem? Nós, né? Tá bom? Então é um dado. Agora, que informação é essa? Vai depender do seu projeto, tá? Mas é um dado que ele está guardando aqui, que a gente chama que é um dado bruto, tá? Vamos lá, PinMode. PinMode eu vou colocar o modo em que o pino digital vai operar. Nesse caso aqui, é do pino 2, sendo que como eu declarei a variável, basta eu colocar o nome da variável, pino botão. Na parte do link ali embaixo, né? Oi? Aqui
Aqui, valor do botão, né? Não, aqui, ó, a variável do botão, pino botão. Eu estou selecionando o modo em que esse pino 2 ele vai trabalhar, se vai ser entrada ou saída. Então eu coloco aqui o nome dessa variável. Por quê? Porque ele aponta, que é o 2, exatamente, é um apontador. Ele está apontando para cá. Toda vez que eu digitar em qualquer parte do código pino botão, o Arduino ele vai saber que é 2. Tá? E vai ser entrada, né? Como a gente já falou. Aí você coloca input. Tá? Sim, agora tem outra coisa que eu não falei aqui, né? Que é melhor a gente digitar na ideia para a gente ver a coloração diferente, né? Para a gente se acostumar com a plataforma, porque lá não muda de cor, né? Lá fica tudo preto, né? Eu acho que isso, assim, quando muda de cor ajuda muito o entendimento, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos copiar o nosso código para cá. Aí depois a gente só vem e traz para cá de volta, tá? Ó, fica melhor, né? Não fica? Que ele fica diferenciado, por exemplo, a função pmode, pino botão input. Beleza, tranquilo. O que é que ele vai fazer? Para eu entender como esse botão funciona, eu vou colocar aqui uma informação para ele fazer a leitura e mostrar na tela, para que eu possa entender, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor underline botão é igual. Eu vou armazenar dentro dessa variável a leitura que eu fizer nesse pino aqui, ó. A leitura que eu fizer nesse pino aqui, ele vai fazer uma leitura digital, tá bom? Lembrando que essa conexão não está completa, tá? A gente só vai entender como funciona o botão, tá? Ainda vou terminar lá a montagem. Ó, digital, digital read, ou seja, leitura digital. Porque o botão ele fornece um sinal digital. Low ou high? Isso. Digital read. Eu vou fazer a leitura digital de qual pino? Do pino 12. Mas eu declarei uma variável para armazenar esse dado 2. Qual foi a variável? Pino botão. Aí eu venho aqui, ó. De qual pino eu quero fazer a leitura digital? Do pino do botão. Ponto e vírgula. Agora eu quero mostrar essa informação no monitor serial. Aí eu vou utilizar a comunicação serial do Arduino com o computador. Para isso eu preciso inicializar a comunicação. Quando você vai conversar com uma pessoa, você inicia a conversa. Quando você vai fazer uma ligação, você inicia a ligação. Então, toda ligação, toda comunicação na computação precisa ser inicializada. Tá? Então, tudo precisa ser inicializado. Senão o computador, ele não entende que pode começar aquela conversa ali. Tá? Você vai acessar a internet, você precisa inicializar a comunicação. Por exemplo, o computador, ele tem aqui o cabeamento, né, a questão do hardware, mas no software ele tem as portas de comunicação. Por exemplo, tem a porta 80, que é a porta a interface de software que se comunica com a internet. Tem várias portas que se comunicam, mas a gente precisa inicializar, tá? A gente precisa inicializar essa comunicação serial. Como é que a gente faz isso? Serial.begin. Ou seja, eu vou inicializar begin de início, eu vou começar. E vou colocar aqui, normalmente a gente coloca a 9600, né, bits por segundo. Inicializado, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, serial.print ln. ln é para pular uma linha, igual lá no Visual G, que é o escreval, que você pula uma linha lá. Mesma coisa. Qual é a informação que eu quero que mostre na tela? Eu quero que ele mostre o valor lido, o valor botão. Só isso. Ele vai ler e mostrar. Mas eu vou dar um delay para ter um espaçamento para que não tenha conflito de dados, porque é muito rápido. E também eu consigo enxergar com mais facilidade. Vou colocar um delay de 1 milissegundo aqui e é suficiente. Por quê? Porque aqui é só para não ter conflito de dados. Vou copiar tudo isso. Vou para cá. E vou colar. Beleza. Qual será a informação que vai aparecer aqui? Vou iniciar a simulação. Ó. Inicializei. Aí você vem aqui embaixo, ó, monitor serial. Ó, tá aparecendo 0. Sinal lógico baixo. Agora, qual é
qual é o esquema elétrico do botão. Aí a gente vai ver agora aqui, tá? Vamos ver aqui o esquema elétrico do botão. Vou colocar aqui, ó, esquema elétrico do push esquema elétrico push bottom. Ó, preste atenção. Ó como funciona esse botão. Ó. Isso, é esse botão aqui. É o push bottom, tá? Na verdade, a gente está utilizando como? A gente está utilizando ele com o terminal assim, né? E aqui o terminal está assim. Então quer dizer que essa conexão aqui, essas duas conexões, ela não tem contato, né? Essa aqui não tem contato com essa. Quando você fecha, aí tudo fica conectado. Então, basicamente, esse esquemático aqui, tá? Então, do jeito que está aqui, essa conexão... Não, porque ainda não botei os 5 volts. E ainda não botei a resistência, tá? Tem que botar a resistência para evitar o curto-circuito. Vamos lá. Essa conexão aqui, ela não tem, né? Ela não tem contato com essa, porque você está olhando essas duas conexões aqui. Então não tem contato, tá? Eu vou mudar a montagem só para vocês entenderem aqui. Estou fazendo dessa forma só para a gente entender o botão. Vira o botão. Não, então, mas ao invés de virar o botão, eu vou mudar a conexão. Porque se virar o botão, ele não... A montagem aqui não vai ficar... Cadê? Ó. Não encaixa, entendeu? Tem que ser assim. Entendeu? Beleza? Beleza. Ó, vamos estar aqui nos 5 volts. Vou mudar aqui para vermelho. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa lá diferente. Entenderam? Ó, tá aparecendo um aqui. Agora deixa eu ver se eu apertar aqui. Tá ligado direto, né? Ele já tá lendo direto aqui. Então ele vai ler. Não está identificando o botão pressionado. O que é que eu preciso fazer para que ele... Não, cadê? Deixa eu mudar essa conexão. Na verdade, o esquema elétrico está diferente desse botão, na verdade, né? Ele está ao contrário. Deixa eu mudar aqui a ligação aqui. Ao invés de colocar aqui, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui em cima. Vamos iniciar agora. Ainda foi um. Deixa eu colocar aqui. Eita, deixa eu conectar aqui. Deixa eu conectar a bateria aqui do meu computador. Pode colocar, tem uma linha aqui embaixo. Vai ter que só se abaixar. Tem uma linha embaixo, pode colocar, por favor. Obrigado, né? Sim, vamos iniciar aqui de novo e vamos colocar aqui e vamos apertar aqui. É estranho. Botar o resistor aí não, professor? Não, então vou colocar o resistor pop aqui. Que a gente já fez. Agora o estranho é que ele tá lendo um direto. Era para ele mudar aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tirar aqui e deixar no nada. Deixar esse pino no nada aqui para ver o que acontece. 0, beleza. Vamos agora conectar aqui. Conectar aqui em outro lugar na protoboard. 0. Beleza. E vamos conectar aqui. Já tá direto.
Tá estranho, mas enfim. Era para ele oscilar ali, 1, 0, 1, 0, porque eu ia explicar sobre o ruído, né? Que a gente não pode deixar esse pino oscilando. Mas enfim, para ele alternar, a gente precisa fazer uma outra conexão, que é a conexão com o GND. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer via outro caminho aqui, ó. Esse resistor. Aí precisa de outro resistor, na verdade. Aí você vem aqui, resistor, traz outro resistor. Por cá, ó, outro resistor. Opa. Aí só tem que deixar o resistor assim, tá? Por quê? Por que eu tenho que deixar o resistor assim? Por que eu não posso deixar assim? Cadê? Por que eu não posso deixar assim? Vai dar contato na mesma trilha. Isso. Ou seja, eu vou ter um componente em curto. Um componente em curto, ele está fora do circuito. Então eu preciso deixar ele em trilhas diferentes. Não vai ter como conectar ali. Aí tem que colocar ele de lado, na vertical, não, na horizontal, para fazer a conexão. Isso. Colocar assim, ó. Sim. Beleza. Tem que mudar o botar a capacidade dele. O valor dele tá alto. A gente tem que mudar o valor, né? Deixa eu travou, foi aqui, foi? Nem deletar que é, oxe. Rapaz, nem deletar que é resistor. Hã? Rapaz, ó, tá craque de que quer, viu? É. Depois que eu travei um monte de componente desse jeito, eu descobri que o fio conectado trava o componente. Ah, muito bom, muito bom. Boa descoberta. Sim, aí o que acontece? Presta atenção. Você conecta um lado no GND e o outro lado você conecta no 5 volts. Mas você não pode conectar direto, porque senão quando você apertar o botão, o que é que vai acontecer? Positivo com negativo vai dar curto-circuito. Não pode. Então você precisa colocar uma resistência, tá? Você não quer essa resistência, normalmente é a resistência alta, tá? Aí você conecta aqui e coloca 10K. Já está quilômetros aqui. Beleza? Aí você vem agora com 5 volts aqui. Esses 5 volts aqui você conecta aqui, ó. Opa. Tem que conectar do lado na mesma trilha aqui do resistor. Na mesma trilha, mas não tem como, senão vai dar trabalho. Ó, preste atenção. Ó, conectei aqui, ó, no outro terminal da resistência. Tá? E a leitura eu faço. A leitura eu faço aqui. Aqui, ó. Por que aqui? Porque quando eu não tiver com o botão pressionado, ele vai receber um sinal. GND. O GND é 5 volts. Vai depender do esquema elétrico desse botão. E quando eu pressionar o botão, ele inverte. Tá? Então, se eu iniciar aqui a simulação, vou botar aqui no código, ó, tá em 1, quando eu apertar, 0. Tá? Então o que é que eu sei aqui? Ó, preste atenção. Preste atenção. Eu sei que esse terminal não está conectado com esse. Por quê? Ó, eu não estou apertando aqui, não estou apertando. E ele está recebendo 1. Se ele está recebendo 1, quer dizer que está tendo continuidade desse lado. Se eu apertar, fechou o contato. Fechando o contato, ele vai ter preferência no lado que o resistor não está. Por quê? Porque a corrente, ela vai escolher o caminho de menor o quê? Resistência elétrica. Tá? A corrente, ela sempre vai escolher o caminho de menor resistência elétrica. Todo mundo entende mais ou menos isso? Então, por exemplo, é como se fosse um fluxo. Você quer fugir de um engarrafamento. Basicamente é isso. Você vai escolher onde está engarrafado ou onde está livre. Então, a corrente, ela pensa igual o motorista.
A corrente elétrica é igual ao motorista. Ela diz assim, oxe, fechou o contato aqui, ó. Eu não vou por esse resistor, não. Eu vou por esse aqui, ó. Que não tem nada, é um fio livre. Tá? É. Agora eu vou fazer uma pergunta, preste atenção. Preste atenção. Quando eu pressiono o botão, o Arduino ele lê 0 ou 1? Eu vou repetir. Quando eu aperto no botão, o Arduino está lendo 0 ou está lendo 1? Se o contato fechar, ele vai ler 1. Se o contato abrir, ele vai ler 0. Não, olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Quando eu pressiono o botão, veja, o código está rodando aí. Quando eu pressiono o botão, o Arduino ele lê 1 ou lê 0? Aparece 0 ali. Quando pressiona, agora olhando para cá, por que é 0? Olhando para cá. Porque já está 1. E eu não estou apertando, ó, não estou apertando. Agora, se eu vim apertar, ó, presta atenção. Se eu vim apertar, vou apertar. Qual é o valor que chegou ali? Todo mundo entendeu? Se eu soltar, qual é o valor que vai aparecer? 1. Beleza? Eletricamente, aqui está aberto. Aí está vindo os 5 volts. Quando eu aperto, ele fecha o contato. E quando fecha o contato, vai qual? 0. Ou seja, vai GND aqui. Tá? Se eu inverter essas conexões, o que é que vai acontecer com esse aqui? Vai inverter também. Beleza? Ou seja, vai ser 0 ou 1, dependendo da ligação. Dependendo da montagem. Tá certo? Então você precisa ver a sua montagem. Qual é o certo? Não tem certo. O seu código tem que estar coerente com a montagem. Se você fizer o contrário, no seu código tem que estar ao contrário também. Mas eu quero saber o quê? Quando eu apertar o botão, o LED tem que acender, e quando eu soltar, o LED tem que apagar. Beleza? Ótimo. Ó, vamos voltar para cá agora. Ó, para cá. Então quer dizer que quando eu pressiono o botão, qual é o valor que chega? 0. Então, aí eu vou colocar um if. O if é uma função condicional. É como se fosse um se lá no Visual G. Se valor botão for igual, aí para você colocar uma comparação, um operador lógico, você coloca 2 iguais. Se valor botão for igual a 0, fecha parênteses, abre o chave, dá enter, aí ele fecha a chave. Se o valor botão for igual a 0, o Arduino tem que fazer o quê? Se for igual a 0? Acender. Por quê? 0 quer dizer o quê? Está passando energia, contato fechado. Ou seja, quer dizer que o botão está pressionado. E se o botão está pressionado, eu quero que aconteça o quê? Que o LED acenda. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Se o valor do botão for igual a 0, vou acender o LED digital, right, LED, sendo que eu não declarei os LEDs agora, né? Vamos declarar os LEDs? Ó, vamos declarar os LEDs aqui, ó. Vou colocar aqui int LED. Vou colocar o LED no pino 3, na montagem. Vou declarar o LED como saída ou como entrada, pessoal? Pessoal, LED é saída ou entrada? Por que é saída? Porque é um dispositivo onde ele exprime a intenção dele acender. Porque em relação ao Arduino, o Arduino ele vai estar enviando ou está lendo um sinal? Está imprimindo um sinal. Isso. Ele está escrevendo, colocando um sinal na saída, naquele pino ali, para acender o LED. Ele está enviando energia para o LED. É isso. Entendeu? Ele está enviando, está saindo, está liberando energia, está saindo. Tá? Então, LED. Então, eu preciso colocar output. Beleza? Bom, vamos lá. Digital right LED. Aí eu quero acender. Eu coloco high. Tá? Se for 1, o que é que eu preciso fazer com LED? Apagar. Eu coloco o que aqui? Low. Beleza? Tranquilo? Então é isso, terminou nosso código. Aí eu vou fazer o quê? Vou copiar
Ctrl C, volta para cá. Ctrl V. Agora precisa fazer o que? A montagem, né, do LED, né? Vamos fazer a montagem do LED aqui, ó. Coloco resistência aqui. Coloco o LED. Deixa eu virar o LED aqui. Pronto. Como é que faz a montagem do LED que você sabe fazer? Vamos lá, me digam. Esse aqui é o anodo. Esse aqui é o catodo. Catodo é o negativo. Então eu vou interligar aonde? GND. Já tem o GND aqui, ó, do botão, ó. Vem aqui. Opa. Ó, já tem o GND aqui, ó. Aí eu coloco aqui. E esse outro aqui, eu coloco onde? Porta 3. Todo mundo tá entendendo porque é porta 3? Por que é porta 3? Aqui, ó. Porque eu coloquei LED 3, isso aqui. Poderia ser outro pino. Desde que você declare, tá? Vamos colocar aqui. Todo mundo entendeu a montagem? Alguma dúvida? Não entendeu ou não tem dúvida? Não tem dúvida. Ah, beleza. Vamos iniciar a simulação. Se eu apertar o botão, primeiro lugar, tá funcionando corretamente por enquanto? Tá, por quê? Porque o botão ele não está pressionado, então o LED ele tem que estar apagado. Agora eu vou apertar aqui. Vou soltar, ó, vou soltar. Vou apertar. Vou soltar. Então tá funcionando. Beleza? Alguma pergunta do circuito, do código? Porque eu usei o pino 13, eu poderia usar outro pino. Pode ser o 10, o 11, o 12, o 13. Mas quando você colocar na montagem física, no código, tem que ser a mesma numeração da montagem. Se você conecta no pino 8, lá no código tem que estar quanto? 8. Você não pode colocar fisicamente no 8 e lá no código está 3. Você não pode. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Pronto, aí agora eu peço para que vocês repliquem lá no computador. Vamos lá. Eu fiz controlar o botão com LED. Ou melhor, controlar o LED com o botão.